Fala galera, beleza? Você está no canal Mitologeeks. Hoje vamos falar sobre o anime Kenan. Esse é um anime cheio de ação, tiroteio e uma boa história, e uma protagonista muito badass. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários qual o seu anime de tiroteio favorito. Então vamos nessa. O anime começa com a Kenan posicionada no topo de um prédio, segurando uma sniper. A narração revela que a Kenan teve sua vida moldada pela guerra, tornando-se uma soldado que agora canaliza seu ódio como uma arma letal. Em seguida, vemos outra personagem sendo escoltada por soldados, e a narração nos informa que, embora ambas tenham se tornado soldados, pelas mesmas razões, seus destinos seguirão caminhos diferentes. De repente, um homem corre desesperado pela rua, deixando cair um celular. Alguns fogos explodem e percebemos que ele foi atingido por um tiro de longa distância disparado por Kenan, caindo morto na hora. Com o alvo eliminado, Kenan diz que buscará aquilo mais tarde. A cena muda para um avião, onde somos apresentados a dois repórteres, Maria, Ozawa e Minoru. Minoru comenta sobre um evento estranho onde todos os habitantes de uma cidade desapareceram misteriosamente durante uma noite, chamando-os de retardados e questionando se vale a pena ir a Xangai por causa disso. Enquanto conversam, uma notícia na TV menciona um encontro internacional antiterrorismo que ocorrerá em Xangai. Minoru então revela que está cansado de ser um jornalista de tabloide e quer escrever sobre algo grandioso que possa acontecer em Xangai. Maria, por sua vez, diz estar ansiosa para reencontrar Kenan. Logo depois, vemos Kenan chegando a um esconderijo. Lá, uma agente que trabalha com ela menciona que ela disparou alguns tiros desnecessários. Kenan então fala sobre Alphard, que foi capturada pela CIA em uma região de pescadores. A agente explica que Alphard faz parte da organização chamada Cobra, que perdeu seus contatos na CIA, mas que, mesmo assim, Alphard certamente voltará. A seguir, vemos um homem correndo desesperado e caindo de uma ponte. As pessoas ao redor pensam que é uma brincadeira e continuam se divertindo no festival. No entanto, percebemos que o homem estava infectado por algum tipo de veneno. Maria e Minoru estão no festival tirando fotos. Minoru, sempre à procura de algo interessante para escrever, avista um senhorzinho que se parece com um membro de uma organização de terrorismo que ele viu na TV e vê nisso uma oportunidade de escrever algo único. Maria chama por Minoru, mas ele já não está mais lá. A cena muda para um prédio com o nome Daedala Corporation. Dois homens discutem sobre os avanços do Departamento de Desenvolvimento. Um deles, usando óculos, fala sobre sinestesia, uma condição onde uma pessoa pode perceber cores ao ver letras ou formas ao ouvir sons. Ele menciona seu interesse em explorar essa habilidade para utilizá-la na tecnologia de identificação de aliados e inimigos. Em seguida, uma mulher aparece tomando banho e se preparando para encontrar sua irmã. Ao sair do banho, sem roupa, ela é chamada de Lian Qi, a secretária do homem de óculos, que pede para ela trazer alguns relatórios. Ela comenta que está quase na hora de ver sua irmã. Quando escurece, o festival continua e Maria, encantada, segue tirando fotos, enquanto se pergunta onde Minoru foi parar. Ela avista balões em forma de dragão sendo usados para animar o festival e corre para capturá-los com sua câmera. Um homem lança um casaco sobre ela, avisando que ela vai se sujar, e logo em seguida uma chuva vermelha começa a cair. Os balões em forma de dragão liberam um líquido vermelho no ar, simulando uma chuva. Um dos balões joga o líquido vermelho em um dos homens mascarados, e vemos que ele começa a agir de forma estranha, com uma marca aparecendo em seu pescoço e seus olhos mudando de cor. Os homens mascarados começam a se aproximar da Maria, mas antes que ela possa reagir, alguém a puxa e começa a correr. Os mascarados sacam armas e começam a atirar na direção de Maria. As duas correm por um beco e se escondem atrás de um tanque de lavar a roupa, até que os passos dos inimigos se afastam. Kenan se levanta e diz para Maria ficar ali e não se mexer. Maria, irritada, diz que quer se mover, afinal estão em um festival. Kenan pega o cordão, amarra os dedos de Maria e diz que agora ela não poderá se mover. Kenan corre dali, deixando Maria em um lugar seguro. Na cena seguinte, Minoru está tirando algumas fotos de um senhorzinho e seu neto. Ele percebe que confundiu o senhor com um agente antiterrorista e se pergunta onde está Maria. De repente, um tiroteio começa e vemos Kenan correndo por cima de uma estrutura. Minoru, achando que é uma encenação, comenta
comenta sobre a grande performance. Quando um dos homens mascarados passa por ele e leva um tiro, ele finalmente percebe que é real. Ele observa as pessoas no festival que continuam achando que tudo faz parte do evento, enquanto Kenan corre pelos telhados. Ele escuta Maria chamando por Kenan e se pergunta o que ele está fazendo ali. A cena muda para um helicóptero, onde um homem pergunta a Lian Ki se está fazendo certo. Ao que ela responde, ele é um fraco e deve aplicar mais força na massagem. Voltando ao festival, Kenan se esconde dos tiros e usa sua habilidade de sinestesia para identificar a posição dos atiradores escondidos. Ela parte para cima deles, acertando tiros certeiros que os eliminam na hora, enquanto desvia habilmente dos disparos em uma cena de ação eletrizante. Minoru chama Maria para ir embora, mas ela se pergunta onde está Kenan. Finalmente vemos Alphard presa em um comboio militar. Um dos soldados zomba dela perguntando se ela está se divertindo, enquanto o outro questiona se ela é realmente a líder dos cobras. Um terceiro soldado confirma. De repente, um dos carros militares é atingido por uma explosão, e os soldados se preparam para o confronto, encerrando assim o primeiro episódio. Quem ataca o comboio militar é o helicóptero pilotado por Lian Ki. Os soldados tentam revidar, mas são abatidos um por um, enquanto o helicóptero continua lançando mísseis contra os veículos. Dentro do carro, mesmo amarrada, Alphard consegue se soltar e ataca os soldados, desviando dos tiros e os espancando até conseguir roubar suas armas e matá-los. Quando Lian Ki avista Alphard, joga uma escada do helicóptero e Alphard, com uma habilidade incrível, pula e consegue se segurar. Elas fogem do local, deixando um rastro de destruição. Em seguida, vemos Minoru analisando as fotos que tirou de Kenan. Ele está impressionado, especialmente ao perceber que um dos homens mortos após a chuva vermelha tinha uma tatuagem peculiar. Maria entra no quarto, trazendo as novas fotos que ela tirou com Kenan. Minoru fica impressionado com a calma de Maria ao tirar as fotos e pergunta sobre sua relação com Kenan. Maria revela que são amigas, o que leva Minoru a ter uma ideia: escrever sobre o confronto de Kenan, pois isso poderia trazer mais relevância do que um encontro internacional. Neste momento, Minoru tem um flashback de uma conversa com seu chefe. Eles discutem o passado de Maria, que foi vítima de bioterrorismo em Shibuya, onde um vírus mortal conhecido como UA foi utilizado. Esse vírus faz o corpo sangrar até a morte em menos de 12 horas. Maria foi sequestrada e infectada, mas sobreviveu graças à vacina desenvolvida pelo seu pai, o diretor do laboratório Okoshi de pesquisas farmacêuticas. Maria tinha sonhos de ser fotógrafa e estava ali para uma entrevista, e o chefe pediu a Minoru que a ajudasse a conseguir a vaga. Minoru, que já havia decidido trabalhar com ela, aceitou o pedido, e o chefe menciona que Maria tinha amnésia parcial sobre o ocorrido com o vírus. De volta ao presente, Maria continua falando sobre Kenan, mas Minoru insiste em saber mais. Maria então mostra um boneco costurado com um barbante que Kenan lhe deu. Em outra cena, vemos Kenan preparando sua arma. A agente que trabalha com ela menciona que os corpos encontrados recentemente eram de pessoas que estavam sob proteção. Ela também informa a Kenan que Alphard foi resgatada de um veículo da CIA, mas Kenan, já esperando por isso, não se surpreende. A agente aconselha Kenan a não baixar a guarda, pois ela está na mira dos cobras. Em seguida, a agente sai do esconderijo e entra em uma van, onde o motorista pergunta como a Kenan está. A agente diz que, mesmo sem vigilância, Kenan não os trairia. Em outra cena, dois homens estão procurando algo em um quarto e usam um aparelho para identificar o vírus UA no local. Em outro lugar, Lian Ki está deitada em um sofá, lembrando do resgate de Alphard. Lian Ki brinca com Alphard,
sugerindo várias formas de tortura para Kenan, mas Alphard, desinteressada, pergunta sobre a situação em Nova York e menciona a importância do encontro antiterrorismo. Logo, um membro da equipe traz um relatório, deixando Lian-Ki triste por ser ignorada. Em seguida, Minoru e Maria estão em um restaurante. Minoru pergunta a Maria sobre como conheceu Kenan. Maria tenta pegar um bolinho, mas Minoru diz que ela só pode comer depois de responder sua pergunta. A cena corta para uma van, onde o senhorzinho e seu neto do festival anterior estão monitorando Minoru e Maria. Maria explica a Minoru que conheceu Kenan. Ela foi salva por Kenan enquanto se envolveu em uma briga com alguns caras. Minoru pergunta como Kenan a salvou, e Maria explica que foi lutando. De repente, um carro invade o restaurante e o senhorzinho começa a atirar, procurando Minoru e Maria. Os dois fogem do restaurante, mas o senhorzinho volta para o carro determinado a não deixá-los escapar. Eles entram em um beco onde o carro não pode passar. Enquanto correm, Minoru pergunta por que estão sendo perseguidos e Maria menciona que são tolos, assim como Kenan havia dito. Em uma rua movimentada, eles tentam chamar um táxi, mas nenhum para. Desesperada, Maria se joga na frente de um táxi, obrigando-o a parar. Eles entram no carro e veem o senhorzinho e o menino vindo em sua direção. O taxista acelera, iniciando uma perseguição intensa. O senhorzinho continua atirando e durante a fuga, Minoru nota que o velho tem a mesma tatuagem que os homens que morreram no festival. Enquanto fogem, o motorista e Maria começam a cantar uma música The Idol, deixando Minoru perplexo com a tranquilidade deles. A perseguição continua até que o táxi pula sobre um prédio cheio de feno, amortecendo a queda. Minoru e Maria saem do táxi, mas o senhorzinho continua atirando neles de longe. Do nada, Kenan aparece em cima de uma caixa d'água e começa a atirar de volta. O menino do carro recebe uma ligação informando sobre Kenan e ele diz ao velho que é hora da diversão. O velho volta a atirar e Kenan desvia habilmente dos tiros, correndo pelos prédios. O carro dos dois muda de direção e Kenan percebe que mudaram de alvo. Em outra cena, o menino e o velho estão presos no trânsito, enquanto algo cai no teto do carro. É a Kenan. O velho começa a atirar nela enquanto Kenan corre por cima dos carros. Ele sai do carro e a persegue, atirando sem parar. Kenan sobe em um ônibus e o velho a segue para enfrentá-la. Usando suas habilidades de sinestesia, Kenan desvia dos seus tiros em uma impressionante cena de ação. Várias pessoas filmam o ocorrido e o menino, ressentido pela morte do parceiro, fica furioso. A cena muda para o quarto de Maria e Minoru, que está cheio de líquido vermelho. Por conta disso, são expulsos do hotel. Enquanto andam pela rua, Minoru se pergunta por que estão sendo perseguidos e percebe que apenas as fotos deles foram roubadas. Ele nota que a tatuagem do velho é parecida com a dos outros. Enquanto vagam sem rumo, eles avistam uma mulher vestida de cosplay de gato. A cena começa com uma garota vestida de cosplay entrando em um evento temático. Minoru e Maria a seguem. Maria pergunta o que Minoru pensa sobre aquilo e ele responde que talvez pudesse encontrar algum furo para uma matéria. Quando entram no local, são surpreendidos por várias cosplayers e empurrados para dentro por um homem que explica que o lugar é uma casa noturna com karaokê e sushi erótico. Enquanto conversam, notam a cosplayer de antes sentada ao lado deles, preparando uma bebida. Minoru, nervoso, tenta entrevistá-la, mas ela parece não entender sua língua e, em vez disso, mostra seus seios. Nesse momento, ele percebe que ela tem a mesma tatuagem misteriosa que viu antes e tenta perguntar como conseguiu. Antes que ela responda, o garçom aparece, os repreende por não prestarem atenção nos seus seios e os expulsa do local. Com a chuva caindo, Minoru e Maria precisam encontrar um novo lugar para dormir. A cena muda para Kenan, que relembra como aprendeu a brincar de cama de gato com Maria. Enquanto isso, um agente aparece falando sobre o velho que Kenan havia matado, revelando que ele era um limitado, com órgãos removidos. Kenan, confusa, pergunta se ela realmente fez isso. A cena muda para Minoru acordando no chão de um quarto. Maria, preocupada, menciona que não sabe se Kenan sabe onde eles estão. Logo, Kenan aparece na janela e Maria fica feliz e a abraça. Minoru fica impressionado por Kenan ter subido até o quinto andar
celular e pede para entrevistá-la, mas Kenan só quer se divertir. As duas saem do quarto enquanto Minoru a observa. Enquanto Maria e Kenan se divertem, o garoto que as perseguiu antes as observa. Em um flashback, Maria relembra que conheceu Kenan, que sua cidade natal foi arruinada pela guerra, e sua tatuagem, que é parte de um par com alguém que Kenan gosta muito. De volta ao presente, elas continuam a aproveitar o dia, enquanto são observadas por uma menina carregando caixas. Minoru, por sua vez, se pergunta sobre as pessoas que invadiram o quarto deles e sobre a marca misteriosa que até a cosplayer tinha. De repente, ele vê a cosplayer brincando na água e tenta conversar com ela, mas ela não responde, fazendo-o se perguntar se ela é muda. A cena volta para Kenan e Maria, que estão em um parque andando de carrinho. O carrinho para de funcionar e Maria se preocupa enquanto Kenan sai para investigar. Quando Maria tenta sair também, o garoto de antes a impede, dizendo que está sozinho porque seu pai está morto, deixando Maria apavorada. Kenan corre pelo túnel e, usando sua sinestesia, percebe que dentro do boneco em sua frente há uma caixa e dentro dessa caixa há um coração. Preocupada com Maria, ela retorna ao carrinho e descobre que Maria desapareceu. A cena muda para Maria, agora amarrada, dizendo que Kenan irá puni-lo. O garoto diz que Kenan está prestes a chegar e começa a falar sobre como sua cidade foi usada como cobaia para o vírus UA e como seu irmão, o velho, foi morto por Kenan. Mas o garoto começa a falar do passado e diz que toda a cidade dele foram mortos como cobaia para o vírus UA e que todos os amigos dele haviam morrido. Porém, nas autópsias, descobriram que parte do tecido deles tinha passado por uma mutação, um tipo de regeneração de órgãos através do uso de células-tronco. Isso cria diferentes órgãos por recompor as funções originais das células, e que ela tinha sido responsável pela morte do irmão dele, que descobrimos que era o velho. Ele diz que ele tinha 2 corações, e apesar dele ter ganhado força explosiva por causa disso, ele envelheceu muito rápido, pois seu corpo estava sob grande tensão. Eles eram criaturas criadas pelo vírus UA, assim como ela, e a cena se intensifica com a Kenan tentando se aproximar do garoto, ao mesmo tempo que desvia de seus tiros. E o garoto volta a dizer que o interior dele estava danificado igual ao do irmão dele, pelos níveis hormonais estarem irregulados. Por isso o corpo dele não se desenvolvia. Logo descobrimos que a bomba em Maria era falsa, e ele pediu para Maria não falar nada para Kenan, caso contrário ele se explodiria, pois havia engolido uma bomba. Kenan percebe e atira no garoto, e quando o cronômetro da bomba zera, eles descobrem que é uma bomba falsa. A Kenan liberta Maria, que estava em choque, mas vê a cor da rejeição nela e sai andando, deixando Maria para trás.